Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos o livro espírita. Hoje, exatamente 22 de outubro de 2021, e vamos estudar o livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 15, intitulado Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. E hoje nós vamos estudar a partir do item 180. Vamos envolver a nossa querida amiga Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Jesus amigo, muito obrigada por essa oportunidade de estudo, de encontro fraterno, de luz, um oásis nessa caminhada. Te agradecemos essa oportunidade tão grande. Abre nosso pensamento, nosso entendimento e nos ilumina nessa noite. Que assim seja. Então vamos lá, médiuns intuitivos. Se houver dúvida, pergunte. A semana passada nós fizemos os médiuns mecânicos. Então, o médium mecânico, ele tem consciência do que escreve? Não tem. Porque a mão dele é como se fosse a prancheta ou a mesa. O espírito atua direto sobre a mão. Nada do que ele está escrevendo passa pelo cérebro do médium. Então, o espírito atua direto sobre a mão. Ok? Agora vamos ver o intuitivo. Só a palavra intuitivo, você já pega a metade do bonde. Então, algo passou pelo pensamento. Então, vamos lá. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma. Já que designamos por esse nome o espírito encarnado. Então, quando ele fala alma, ele está falando do espírito encarnado. Quando ele fala espírito, ele está falando do desencarnado. O espírito comunicante, ele não atua sobre a mão para fazê-la escrever. Ele não a toma e nem a guia. Ele atua sobre a alma, com a qual se identifica. Então, o que a gente está pensando aqui? Olha, intuitivo. Então, no médium mecânico, o espírito atua direto sobre a mão. Então, é um instrumento. Minha mão é um instrumento. Aí eu não tenho a mínima consciência do que está sendo escrita. Tanto é que eu posso psicografar com as duas mãos, dois espíritos, cada um em uma mão. Por quê? Porque eu sou mecânico. Eu não tenho noção do que está sendo escrito. Eu não tenho que refletir em nada do que está sendo escrito. Agora, no médium intuitivo, o que ele diz? Que há uma identificação do espírito com a alma do médium. E ele transmite o pensamento para a alma do médium. Então, o médium, na condição de alma, ele capta a ideia. E para ele passar para o papel, ele vai passar pela máquina cerebral dele. Se a máquina cerebral estiver danificada, ele não tem como ser médium. Então, o esquizofrênico tem como ser médium de psicografia? Não. Uma pessoa com problemas não tem. A alma captou, mas a máquina cerebral dele não está boa para fazer o trabalho. Mas vamos dizer que esteja boa. Então, ele captou o pensamento do espírito. Espírito não dita vocabulário. Não dita frase, não dita palavra, não dita vírgula, ponto seguido, reticência, exclamação, interrogação. Isso aí é problema gramatical do médium. Ele não vai dizer a regrinha se é com S, se é com 2 S, se é com Z, não vai dizer nada. Porque ele não vai dizer, é uma ideia, é um pensamento. Médium intuitivo. Então o médium capta o pensamento. E é o médium que vai revertir do seu vocabulário. Vocabulário de quem? Do espírito ou do médium? Do médium. Eu estou falando do médium intuitivo. Não estou falando do mecânico. Nós sabemos que Chico era mecânico. Todas as obras, os grandes romances de Emmanuel, mecânico. Para ele fazer aquele trabalho das cartas mecânico, por quê? Porque a assinatura era autêntica com o espírito, com a do espírito. Só o mecânico pode fazer isso, o intuitivo não faz. Por que ele não faz? Porque é ele que vai escrever.
Então ele capta o pensamento não é vocabulário, o pensamento não é frase, o pensamento não é gramática. Ele capta o pensamento e o médium vai revertir o pensamento dele. Então, o médium intuitivo, por isso que os espíritos têm preferência. Olha, a Carla tem um vocabulário excelente para o que eu quero escrever. Então, se eu tenho aqui duas opções, e se existe isso aqui que ele falou, olha, a alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Não, mais em cima. O espírito comunicante não atua sobre a mão, mas não atua sobre a mão para fazer escrever. Não a toma nem a guia. Atua sobre a alma do médium, com a qual se identifica. Então, você acha que um espírito nobre consegue se identificar com uma alma hipócrita? Então, o primeiro ponto é esse. Há uma identificação. Por isso que os espíritos nobres, eles se identificam com quem tem vontade e desejo autêntico de fazer o bem. Então, esse é o primeiro ponto. Aí ele olha, a Carla tem um vocabulário excelente, mas não tem moral. Eu não consigo me identificar. Ela não vai conseguir identificar, perceber o meu pensamento. Por quê? Porque ela não pensa bem. Agora eu tenho uma aramita, que não tem um vocabulário bom, mas tem um coração bom. O espírito nobre se identifica. Qual das duas tu acha que ele vai preferir? Os espíritos. A Carla ou a Mita? A Mita. Apesar do vocabulário da Carla ser excelente, mas ele não identifica, ela não consegue captar o pensamento do bem. E antes de escrever tem que captar o pensamento. Mas eu tenho a Aramita, que não tem um vocabulário muito bom, mas tem um pensamento, a vontade, o esforço, é uma pessoa nobre. Essa vai conseguir captar o pensamento. Ela vai revertir de um vocabulário mais empobrecido, uns Rzinhos que não era para ter, uns Szinhos que não eram para ter, uma vírgula meio fora do lugar. Tem que ter uma revisão, né? Tem que ter uma revisão, mas o tema central é de fundamental importância. É autêntico, em que a pessoa intelectual não conseguiria captar. Entendeu, gente? E agora, se tiver uma pessoa intelectual de bom caráter, melhor ainda, né? Nossa! Aí vai preferir mesmo. Por isso que os espíritos orientam, estude. Tenta melhorar o teu português, lá está eu aqui me rebatendo com português. Porque, afinal de contas, para que a gente possa ser um instrumento melhor. Porque eu não estou aqui psicografando, mas estou sendo intuída através da fala. Então, no processo da intuição, se você ficar, por exemplo, se eu ficar aqui pensando, eu tenho que falar com os S's, com os R's, eu tenho que pautar, conjugar o verbo. Se eu ficar pensando nisso, você pode ter certeza que a palestra vai ser péssima. Porque eu estou preocupada mais com o português do que com a intuição. Então, eu largo de mão, me esforço, estudo aqui, estudo ali, me dá essa regra, me dá aquela regra. Sou péssima de português. Aberto ou fechado. Então, a gente vai fazendo. Mas se eu for ficar neurótica pensando nisso, o EOS não tem estudo. Porque o trabalho é da espiritualidade, a gente recebe a intuição. E isso na psicografia não é diferente. Se eu estou aqui recebendo a intuição é rápido. O pensamento é rápido. Eu, alma, captei o pensamento. Aí eu tenho que escrever rápido. Se eu for pensar, e agora? É com R? É com 2R? É com S? É com C cedilha? É com 2S? Pronto, perdi tudo. Então, passa para o papel. Depois vamos para a revisão. Depois você chama alguém, amiguinha, vem cá, me ajuda aqui. E a pessoa ainda vai dizer, mas qual era a ideia dele aqui? Chama a Carla. Será que aqui não teria uma vírgula? Porque você sabe que uma vírgula muda todo o sentido de uma frase. Aonde a vírgula vai estar, vai mudar totalmente o sentido. E a pessoa que tem essa capacidade de dizer onde pode estar ou não a vírgula é o médium, com a ajuda de uma pessoa que entenda um pouco mais. Isso para o médium intuitivo, não para o mecânico. Mecânicos, os espíritos colocam todos os R's, todos os S, todos os C cedilha, a vírgula. Basta a gente ler as obras de Emmanuel. Você pega um romance de Emmanuel, tá faltando alguma pontuação ali? Entendeu, gente? O intuitivo tá entrando. Aí vai dizer, mas tia,
Como é que a gente pode diferenciar o que é nosso do que não é? A Titia já falou isso 1000 vezes, mas eu vou continuar falando. Então não é difícil você entender o que é teu e o que não é teu. Poxa, você não sabe entrando no seu quarto o que é teu e o que não é teu? Se de repente ali dentro do teu quarto tu chega, tem um buquê de rosa, tu diz, não é meu, porque eu não tinha, eu sei o que tem dentro. Se nós formos autênticos, nós sabemos o que é nosso, que é bem parecido com o que a gente pensa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você vai psicografar e eu lhe der um tema, você vai elaborar, você vai pensar, você vai escrever um pouquinho, aí você vai parar, vai coçar a cabeça para ver o piolho que está rodando por aqui, aí volta de novo, escreve mais um pouquinho, volta de novo, lê o tema, aí eu não estou conseguindo. Você está elaborando, você está pensando, isso é teu. No processo da intuição, você não pensa, você não elabora, a ideia chega rápida e você tem que correr para passar para o papel. Entendeste? Ela é muito rápida. Basta chegar assim a primeira ideia, aí pode pegar o lápis e corre, senão tu vai perder. Passa para o papel, sai aquele garrancho, né? E você vai... Garrancho por quê? Porque você está escrevendo rápido. E aí quando termina tudo, agora vamos ler. Os autores têm muito isso, né? Sim, os autores, o povo os compositores, artistas mesmo. Agora, recebe inspiração? Recebe. De quem? Aí vai depender da intenção. Vai depender da intenção da obra, da sintonia dele, do desejo dele. Porque tem pessoas que escrevem livros pornográficos para estimular a pornografia. Vai estar sendo intuído? Não tenha dúvida. Por quem? Por espíritos pornográficos. Ficou claro isso? Não é que é simples? É simples. É simples. Não tem, vocês entenderam? Olha aí, ó. É simples. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis. Quem é que está dirigindo a mão? O médium. Notemos aqui uma coisa importante. Opa, qual é, professor? O espírito comunicante não substitui a alma do médium. O espírito comunicante não substitui a alma do médium. O que ele está querendo dizer? O espírito comunicante não tem como assumir a alma do médium e dizer, deixa que eu falo por ti, deixa que eu faço por ti. Não. Por isso é que a gente diz, todo fenômeno mediúnico, ele é anímico. Mas nem todo fenômeno anímico é mediúnico. Porque nesse fenômeno aqui, quem que está captando a mensagem? É o médium. Quem vai revertir esse pensamento? É o médium. Por isso é que ele diz aqui, olha... Uma coisa muito importante, o espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque é o médium que vai revertir o pensamento do espírito. De repente o espírito, nossa, falou de uma forma assim belíssima. O pensamento dele foi belíssimo do que ele queria falar. Mas o médium só consegue captar um chiquinho de nada. Só um chiquinhozinho. E aí ele vai colocar, ficou bonitinho, ficou legal, né? Mas era muito mais do que aquilo. Era um Francisco e não um Chiquinho, né? Mas ele só deu conta de colocar o Chiquinho. Entendeu, gente? O vocabulário era 6, caiu para 10. Então, diz assim, o espírito comunicante não substitui a alma do médium, visto que não poderia deslocá-la. Então, tipo assim, tira a alma do médium, põe lá e eu vou e assumo aqui. Não existe isso em nem no mecânico. Nem no mecânico. A alma do médium, ela está vinculada ao corpo. Todo fenômeno mediúnico é o perispírito do espírito ao perispírito do médium. O máximo que no caso mecânico total, o médium, a alma do médium fica ali. Tanto é que o médium é responsável por todas as comunicações, mesmo o mecânico. Daí a gente fala do famoso filtro. Que as pessoas acham que o espírito entra no corpo do médium, né? Não, quem pensa assim não estudou espiritismo ainda. Não poderia deslocá-la. Domina, né? Ou seja, a vontade dele atua sobre a vontade do médium, a revelia dela, da alma, e lhe imprime a sua vontade. A revelia é porque eu não estou pensando nisso, mas ele vem e impõe. E a revelia é por quê? Porque a pessoa não estava pensando isso. Em tal circunstância, o papel da alma não é inteiramente passivo. Então, por isso que a gente diz, nenhum trabalho o médium estaria passivo. É ela, a alma, quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. A alma recebe. E é ela que transmite, sim. No médium mecânico, é a alma que recebe? Não. Ele atua direto sobre
Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Então, eu sei o que eu estou escrevendo, mas o pensamento não é meu. E se eu for autêntico, eu vou dizer se realmente esse pensamento não é meu. Eu digo que eu passei por um momento que foi bem interessante para mim. Quando a gente está iniciando o trabalho da mediunidade, a gente mistura muita coisa, a gente faz muita besteira. A gente fica um pouco abestalhado, meio neurótico, meio fascinado, meio auto-obsessivo. A gente vai ter reunião mediúnica à noite, passa o dia todinho, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. É piti, é coisa realmente de quem está aprendendo, coisa de quem não tem ainda a segurança, é iniciante. Depois que você vai adquirindo uma certa maturidade, a gente vai começando a lidar com isso e administrar perfeitamente. Mas no início a gente se enrola bastante em relação à faculdade mediúnica. Então, assim, nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama o médium intuitivo. Ficou claro, gente? Alguma dúvida do médium mecânico para o médium intuitivo? Goiabada com queijo? Super tranquilo, né? Se for assim, retrucarão. Nada prova que seja um espírito estranho quem escreve, e não a alma do médium. Se retrucarão, mas como é que eu vou saber? De fato, algumas vezes a distinção é bastante difícil de se fazer, o que tem pouca importância. Olha o que Kardec fala. Por quê? Ele vai explicar por quê. Ele não está falando do médium, ele está falando dele avaliando a comunicação do médium. É difícil distinguir se é do médium ou se é de um espírito. Mas ele diz, todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido pelo fato de nunca ser preconcebido. Preconcebido. Então, um pensamento sugerido e não um pensamento preconcebido. Vou dar sempre esse exemplo que eu achei muito legal. Eu reclamei da vida psiquicamente em relação ao que eu estava fazendo naquele momento e eu disse mentalmente, eu pareço um burro de carga. Mas foi instantâneo a resposta. Minha filha, é melhor ser o burro do que a carga. Aí eu fiquei... Eu tenho primeiro que refletir, eu não consegui entender na hora. Então você vê, é uma ideia preconcebida? Não é. Eu estava ali me lamentando, eu pareço um burro de carga. Tinha que alguém dizer, tadinha, você é mesmo um burro de carga. Não, vem me dar essa. Minha filha, é melhor ser o burro do que a carga. E aí depois eu fui pensar de que é verdade. O burro, ele não é um peso para ninguém. Ele está trabalhando, ele está carregando. E a carga é um peso. É melhor ser o burro do que a carga. Eu pareço um burro de carga. Sim, tu quer ser a carga? Então, é uma ideia preconcebida? Chegou pronta? Prontinha. Isso que ele diz. De fato, algumas vezes a distinção é bastante difícil de se fazer, o que tem pouca importância. Por quê? Todavia, por que o Kardec diz é pouca importância? Eu não quero saber se é teu ou é do espírito. Eu quero saber do conteúdo. Se o conteúdo é bom. E Kardec sabia, sim, distinguir um pensamento humano, limitado, de um pensamento espiritual. Se a gente percebe, a gente vai pegar aqui, ou comunicação, psicografia, a gente sabe. Tem espírito e não tem espírito. Todavia, é possível reconhecer esse pensamento sugerido pelo fato de nunca ser preconcebido. Surge à medida que a escrita vai sendo traçada, e não raras vezes é contrário à ideia que o médium fazia do assunto, antes de começar a escrevê-lo. Pode, inclusive, estar fora do conhecimento e capacidade do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo, ele age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele, para traduzi-lo fielmente. Olha só. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro. É exatamente este o papel do médium intuitivo. Mas claro que isso só o Sol de Manaus, né? Então ficou bem claro o mecânico e ficou bem claro o intuitivo. Ficou ou tem uma dúvida? Alguém está passando alguma nuvem aí, não conseguiu entender? Como é? Goiabada com queijo. Goiabada com queijo. Vamos mais um?
médios semimecânicos. Então, a própria palavra, né? O mecânico, nada passa pela máquina cerebral, nada. E o semimecânico, meio a meio. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário, porque é o médio que vai levando a mão. É ele que conduz a mão, é ele que escreve o pensamento que não é seu. Vou fazer uma pergunta. Se eu estou aqui com papel e caneta e eu começo a ouvir um espírito dizendo assim, vou te fazer um ditado, escreve aí. Essa psicografia é mecânica, intuitiva, o que é? Que faculdade é essa? Não é mecânica, é intuitivo. Não é nada disso. Ele é um médio audiente. Ele está ouvindo, ele não está recebendo intuição, ele está ouvindo. A tia ainda falou, ele está ouvindo. Então, se de repente a Mita desencarnada chega aqui e diz, oi tia, eu digo, oi amigona, como é que tá do outro lado? Aí, tá bom, tia, vou ditar, eu tô ouvindo aqui, eu vou ditar uma mensagem para a senhora dar para Carla, a senhora anota aí, meu filho, noto mesmo que a tia tinha esquecido aqui só, diga aí, eu tô aqui ouvindo e eu tô passando pro papel. Não está chegando aqui na cabeça a intuição. Eu estou o quê? Ouvindo. Como também se eu for um médio vidente, de repente a Aramita diz, oi tia, eu digo, oi Mita, tia, eu preciso mandar uma mensagem. Eu estou vendo a Mita, eu preciso mandar uma mensagem. Minha filha, diga aí o que é que eu vou anotar aqui. Anote mesmo que tu esquece. Anote que você esquece. Até nome você esquece. Entendeste? Não é psicografia. Não há psicografia aí. Eu estou vendo o espírito, ou estou ouvindo o espírito, eu estou anotando aqui direitinho, entendeu? Vou tão longe assim. Boa essa pergunta. Gostou? Pegadinha? No médio semimecânico, então no médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. Vai embora a mão. Pode psicografar com as duas? Pode, um espírito em cada mão. Lembra do Peixotinho? O Peixotinho era médio mecânico. Você vai ver pelo YouTube, você pode achar. A filha dele contando que ele psicografou pelo lado direito, pelo lado esquerdo e a psicofonia ao mesmo tempo. Um falando de espiritismo e filosofia, outro falando de espiritismo e ciência e outro falando de espiritismo em religião. 3 temas diferentes. Medião, mecânico. Ou seja, super aqui, só um aparelho mesmo, o corpo um aparelho. O médio semimecânico, por isso que ele diz, o mecânico, o movimento dele é involuntário e facultativo. Ele não quer, não tem escolha, vai. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico, ele participa de ambos esses gêneros. Então, ora ele é mecânico, ora ele é o quê? Intuitivo. Como é que é isso? Participa de ambos esses gêneros. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo ele tem consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam, porque ele está olhando. No mecânico ele está em transe. No semimecânico a mão vai impulsionando, mas ele vai olhando. Pensa, deve ser uma coisa assim legal, né? Por isso é que ele diz aqui, sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve. Quando a gente vê Chico Xavier psicografando, como é que ele tá? Mãozinha nos olhos. E que vai, ó. E aqui vai embora. E alguém que tira as folhas. Mecânico. Você tá vendo ele olhar? Diz, olha, nada. Olha como eu escrevo bem. Não, a mãozinha aqui e vai embora. E tem alguns espíritos que ainda fazem esse movimento assim com a mão, né? Mexendo a folha, né? Ou faz assim que é pra pessoa tirar, né? Ele volta lá desde o início de novo e vai. Mãozinha nos olhos, fechadinho os olhos. A mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Isso semimecânico. No primeiro, qual é o primeiro? Mecânico. O pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, antes da escrita. No terceiro, semimecânico. Ao mesmo tempo que a escrita, porque ele vai escrevendo e vai vendo que é a escrita. Estes últimos médios são os mais numerosos. Então, qual é o mais numeroso? Semimecânico. E intuitivo.
Ele diz, estes últimos médios. Quais são os dois últimos? O intuitivo e o semimecânico. Esse é o que a gente encontra aí. Muitos, né? Os intuitivos, realmente. Foi bom, gente? Então agradecemos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, por mais esse momento de estudo e reflexão. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.